E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Parkour Brasil. Eu quero comentar a respeito do trabalho parkour, da aula de parkour, experiência, curso e tudo mais que um cara que ama parkour com certeza vai querer fazer, tá? E eu vou compartilhar com você, complementando o último vídeo que eu falo sobre o CREF. Então, assim, a gente ganhou o processo do CREF, tá? Foram 5 anos aí batalhando, tudo isso porque o CREF recebeu uma denúncia anônima e ele foi até a minha academia na época no Anhangabaú, essa academia não existe mais. E aí você pensa, pô, cara, mas por que denunciaram? Não sei, mas denunciaram, eu recebi uma multa de R$ 45.000 e o Osmar Machado, meu advogado, com a equipe dele, depois de 5 anos aí de primeira instância, segunda, terceira, a gente teve aí o Supremo Tribunal Federal decidindo que o CREF não pode fiscalizar o parkour e que a aula de parkour está liberada. Então aí você vai falar, pô, Akira, mas isso é perigoso, cara, porque agora qualquer um pode dar aula. Qualquer um pode dar aula. E aí você vai falar, tá, mano, mas não seria legal ter uma regulação, alguém mediando isso para não colocar as pessoas em risco? E aí eu vou te explicar a real do porquê que eu abri esse processo para o Brasil inteiro e não somente para minha equipe, para Parkour Brasil, para o meu CNPJ, beleza? E a questão é bem simples, cara. Quem tem que regular isso é o mercado, entendeu? E a gente não pode ficar escondendo instrutor ruim. Eu já fui um instrutor ruim já. Lá no começo, eu fui um instrutor ruim, entendeu? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu fui um instrutor ruim porque eu estava aprendendo e eu estava aprimorando o meu processo de aula enquanto eu dava aula, entendeu? Aí eu entrei para a faculdade de educação física e eu saí, cara. Eu abandonei porque eu vi que não tinha nada a ver com parkour aquilo ali. Então, na hora que o CREF ele veio em cima de mim e ele veio já me meter numa multa e tal, ele só fez eu criar um ranço, cara. Eu só queria quebrar isso, porque em determinados lugares, inclusive aqui em São Paulo, as academias de parkour elas estavam bombando muito. E por que elas estavam bombando muito? Porque elas tinham os professores de educação física com uma experiência ali que era prática. Então, cara, a gente tem professores de educação física ali. Os donos das academias eram professores de educação física. Então, para eles era muito vantajoso o CREF fechar o parkour, né? E ninguém, além dessa galera, poder dar aula. É uma realidade isso, pessoal. A gente não pode ignorar. Então, o cara é dono da academia, formado em educação física, tem CREF, então ele pode dar aula, exato. E o resto? Não, o resto não pode, tá? Só que ao mesmo tempo, muitas academias tinham um problema que muito cara que é um ótimo instrutor, que manda bem pra caralho, ele não podia dar aula nessas academias. Aí ele não podia dar aula nessas academias porque ele não tinha o CREF. Ele não tinha ali a carteirinha do CREF, do Conselho Regional de Educação Física. Então isso pegou, de um certo modo, até bem para os caras das academias, porque agora eles podem pegar pessoas com experiência, que tem uma boa didática e pode colocar para dar aula ali, porque já tem um processo ganho da minha parte, eu banquei isso, eu corri atrás disso, e isso faz uma diferença, entendeu? Isso coloca o parkour num novo meio ali. Então isso é bem legal, tá? De a gente levar isso em conta, tá? Então assim, eu quero de verdade que vocês entendam que o parkour ele tava meio aprisionado, cara. Ele tava meio aprisionado na mão de alguns caras aí, alguns grupos, e isso abriu um leque de oportunidades. E uma das oportunidades é que agora, por exemplo, eu estou dando aula em escolas. As escolas podem contratar o parkour sem ter medo de uma fiscalização e de uma multa do CREF. Porque o processo está finalizado, não tem mais nem como recorrer. O CREF já recorreu e perdeu, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que agora pode dar aula em escola, agora pode dar aula em faculdade, agora pode dar aula onde você quiser. Eu posso dar aula em academia.
E aí você vai falar, tá, Kira, pô, isso é muito foda, eu posso dar aula? Pode, cara, mas você tem que ter experiência. Se você for um iniciante, você vai ter que aprender com alguém mais experiente. Se você não tem com quem você aprender, você vai ter que, antes de querer trabalhar com parkour, pegar experiência. Cria um grupo, começa a dar aula de graça, vai na moral, cara. Foi assim que eu comecei lá atrás, mas eu nunca comecei almejando dar aula em faculdades, em escolas, que é a possibilidade que eu tenho hoje. Então, assim, de verdade, eu quero que você entenda. O mercado, ele se autorregula. Não precisa ter papai Estado falando quem pode, quem não pode. Porque, cara, se uma escola decidir pagar pelo mais barato, se decidir pagar pelo instrutor errado, ela vai se ferrar nisso, entendeu? Ela vai se ferrar porque esse cara não tem experiência, esse cara não tem um bom know-how. Então, assim, como que ele vai dar uma boa aula, ele vai ser capacitado, se ele não consegue, por exemplo, montar um bom plano de aula, se ele não consegue ter uma dinâmica de ensino bacana, se ele não tem experiência para passar isso adiante. Então, assim, se vai contratar um profissional vazio, não vale a pena. Aí você vai falar, mas os caras do CREF têm experiência. Muitos caras não têm, cara. Eles não têm experiência de aula, muitos caras não sabem da aula. Então tem muita gente que tem um papelzinho carimbado aí e, tipo, acha que tá apto, mas não tá, porque não teve um ensino adequado, não teve uma didática adequada, não teve uma experiência adequada, não se colocou ali num estágio para pegar a manha para fazer um negócio. Então, assim, o CREF em si, ele não garante nada, cara. Então, eu sei que tem muita gente que gosta do CREF, eu entendo, mas eu tenho um desgosto gigante por isso, cara. Tá? Tem muita gente aí que não tem experiência, o papelzinho ali, e manda muito bem, cara. Então, assim, pessoas que já lutaram com o CREF foi a galera da dança. Então, pô, tem dança na faculdade de educação física? Não, não tem. Então, por que, que o CREF está fiscalizando dança? Por que, que ele escolhe quem pode dar aula e quem não pode dar aula de dança? Entendeu? Aí a galera entrou na justiça. Adivinha? Ganhou. Aí os caras das artes marciais, da capoeira, do karatê, do kung fu. Pô, cara, o cara às vezes treinou ali 40 anos com puta de um mestre foda, tem toda a experiência faixa preta, não podia dar aula porque não tinha um CREF. Então ele era obrigado a fazer uma faculdade de educação física para ganhar o papelzinho dele ali e poder dar aula. Aí os caras entraram na justiça, lutaram também e ganharam. Você acredita que o CREF estava fiscalizando até o cara que estava dando aula de ping-pong, sabe? Ping-pong ali, ó. Pô, você tá dando aula de ping-pong no parque? Ah, esteja multado ali, cara. Vai receber um processo do CREF porque tá dando aula de ping-pong. Sabe o cara que joga tênis? Tem um cara que é o boleiro. É o cara que vai lá e recolhe as bolas de tênis, né? Fica lá recolhendo a bola de tênis. De vez em quando dá uma raquetada para treinar e tal. E aí o cara pegou e falou, ó, para ser boleiro também precisa de CREF. Então assim, cara, tem muita coisa injusta envolvendo o CREF. Tem muita coisa injusta envolvendo quem pode dar aula. Ó, pessoal, a gente está em 2022. Em 2024, eu vou estar fazendo aí 20 anos, 2 décadas de parkour. Aí você vai falar, cara, 2 décadas, cara, treinando, convivendo com a galera do parkour, respirando parkour e dando aula. Então, assim, são 20 anos de experiência aí, beleza? Isso tem que valer alguma coisa. Então não é 4 anos de faculdade que tira meus 20 anos de experiência. E não vou negar para vocês que eu sou obrigado a estudar muito, tá? Fisiologia, anatomia, movimentação. Então a gente tem que estudar muito para poder dar um bom treino, sem machucar o aluno, ajudando ele a se desenvolver tanto psicologicamente quanto fisicamente. E você tem que ter uma boa estrutura para isso. Isso que faz um curso bom, tá? Então quando muita gente pergunta para mim o que aconteceu com o CREF, ficou faltando um vídeo desse aqui no canal explicando. E explicando por que eu acho bacana todo mundo ter a oportunidade de dar aula. Porque tem muito cara que tá lá no fim do mundo que ninguém conhece e o cara é um exímio professor, mas ninguém sabe. E o cara é um ótimo professor ali, ele vai conseguir dar um bom treino, evoluir o aluno sem machucar, com responsabilidade. E ao mesmo tempo tem muita gente dando aula agora com CREF, que é um péssimo professor, certo?
Então é isso, eu quero saber muito a sua opinião sobre isso. Pode usar os comentários aqui embaixo com muita educação e respeito, que aí eu deixo aqui fixado, deixo aqui mesmo rolando, tá bom? Fiquem à vontade. Obrigado por assistir esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Um abraço, tchau!